Os irmãos aí no YouTube, bem-vindos a todos os irmãos que nos ajudaram a conduzir esta reunião até aqui. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, pessoas que vieram de muito longe e estão aqui entre nós. Você também que deixou o conforto do seu lar para presencialmente desfrutar desta comunhão verdadeira entre os irmãos. O tema da nossa mensagem é: o cristão mais forte em graça. Vou repetir o tema: o cristão mais forte em graça. O texto está em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 3 e 4. Olha lá. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, porque no Espírito sempre fomos teus filhos desde antes da fundação do mundo. Esta é uma manhã de celebração ao Deus vivo, e eu te peço que tu me uses uma vez mais para explanar o Evangelho da graça de Deus. Te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube diga amém. Eu tenho usado uma versão, Bíblia Viva é a versão que eu tenho usado. É uma versão muito mais próxima do contexto original. É uma versão muito mais próxima, não é a versão original. É uma versão muito mais próxima da linguagem do que Paulo falava em determinados assuntos. Por favor, Miguel, coloque para mim na Bíblia Viva. Só quero fazer-lhes uma pergunta. Paulo aos Gálatas. Você leu, como eu li aqui na Almeida, e agora olha esta tradução. Só quero fazer-lhe uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Fica mais claro? Foi uma pergunta que Paulo fez. Claro que não. Pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram nele para ser salvos. Gente, por que é que nos fizeram o contrário do que está escrito aqui? Como é que me fizeram confiar e acreditar que eu praticando as leis mosaicas, que Paulo diz leis judaicas? Aonde está a lei judaica? Está por aí, Miguel? Está aqui, grifadinho? Será que eu estou coisado hoje? Só quero fazer-lhe uma pergunta. Paulo perplexo a igreja aí fora. E quando eu falo igreja, eu não falo vidas, por isso que eu não ataco a igreja, eu falo do ensino. Nos ensinaram a guardar uma tentativa, porque ninguém consegue guardar. Você pode ver que ele usa a expressão uma tentativa, porque ninguém consegue. Olha o que diz o versículo de número 4. Então, será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer leis judaicas nunca lhe deu uma vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora os fará cristãos? Por quê? Por que é que os pastores nos fizeram acreditar que se nós fizéssemos um jejum, nós ficaríamos mais fortes? Se isto é uma tentativa de guardar a lei judaica. Por que é que os pastores nos fizeram acreditar que se nós dessemos o dízimo, nós íamos ficar ricos? Ora,
Desde que a igreja está aí instituída como igreja, chamada igreja, o dízimo vem sido apresentado como solução financeira. E ninguém nunca ficou rico dando dízimo. Existe alguém que me ouve neste universo chamado igreja que ficou rico dando dízimo? Eu não conheço ninguém. Então isto é uma tentativa de tomar o seu dinheiro, te fazendo acreditar que você vai ser mais forte guardando a lei de Moisés. Mas o cristão só é mais forte quando deixa a lei, porque a lei acaba enfraquecendo os cristãos. Abençoados, ninguém conseguia guardar a lei, por isso ela foi extinta. Ninguém conseguia, a lei tinha a impossibilidade, eram 600 e poucos preceitos e mandamentos, e quando o homem cumpria um e errava, ele se tornava culpado de todos. E é por isso que você vê pessoas dentro da igreja arrastando fardos a fios, anos a fios, e não ver a luz. Busca, e nunca encontra, porque a lei era impossível de ser realizada. Romanos, Miguel, capítulo 8, versículo de número 1 e 2, está lá embaixo, já coloca para mim, por favor, depois nós voltamos aí, se assim nós lembrarmos. Portanto, coloca na Almeida, esse texto aqui é extensivo, coloca na Almeida, dá para ler lá, aqui a gente conseguiria ler na tela. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ora, se a lei do Espírito de vida já me livrou da lei do pecado e da morte, como é que as pregações estão me aprisionando, me condenando, me mostrando algo que a lei do Espírito de vida já me livrou? Livrou ou não livrou? Estamos livres. Isso aqui não se diluiu com o tempo, isso não é circunstancial, isso é transcendental. Isso não pode mais ser invalidado. Uma vez livre em Cristo, livre para sempre. Não é algo que aconteceu somente naquele presente século. É a lei do Espírito de vida em Cristo. Isto está em Cristo. Cristo é eterno, tem o poder da vida insolúvel. Não é uma doutrina circunstancial, estava apenas acontecendo naqueles dias de Paulo. Não era algo que passou por lá, é algo que é eterno, porque está em Cristo. É a lei do Espírito de vida em Cristo, que já te livrou da lei do pecado e da morte. Mas se ensinarem isto, tira o medo, tira a culpa. Quando eu entendi esta palavra, eu disse, então eu não preciso mais me submeter a regras e mandamentos da lei judaica? Ora, me disse um que é sábio, mas eu vi que pelo jeito ele se tornou um louco. Ora, se então vocês não estão submetidos à lei, qual é a lei que vocês submetem, que todo ser humano está debaixo da lei? A lei do Espírito de vida. A lei que eu estou submetido é essa, a lei do Espírito da vida. Estou debaixo desta lei, não da lei de Cristo, de Moisés, não das leis judaicas. Estas nunca me fortaleceram, pelo contrário, me enfraqueceram. Eu não conseguia realizar. Ele diz no versículo de número 3, olha lá. Porquanto o que fora impossível a lei tinha suas impossibilidades de ser concretizadas. E eu andei debaixo disso. Ora, se comer o pão e tomar o suco me alimentasse uma vez, eu deixaria de fazer. Sim ou não? Sim. Então eu preciso me alimentar. Um pedaço de pão é o que me traz vida? É um pedaço de pão com suco que me traz comunhão com Deus? Ora, se um pedaço de pão e um pouco de suco me trouxesse comunhão com Deus, eu não precisaria fazer este ritual todos os domingos. Uma vez feito, a comunhão estava plena. Mas isto era a Páscoa judaica, era a impossibilidade da lei. Tantos rituais, pagar o preço, toda esta parafernália dentro das igrejas, na tentativa de fazer o cristão agradar a Deus. Eles leem, cantam, mas não obedecem. Você sabe o que uma pessoa com a mente engessada? Ela fala e não entende, ela canta e não entende.
Hoje de manhã me veio uma canção que eu cantava muito lá no sistema, eu vou cantar, vocês não reparam não. Eu cantava assim na hora do pão e do suco. Alvo mais que a neve, alvo mais... Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a... Olha o verbo, mais alvo que a neve serei. Serei quando? Ora, se fosse para cantar, cantaria assim: alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, eu sou. Serei. Então não é ainda? Serei. Serei domingo que vem. Serei no outro domingo. Serei no outro domingo e será sempre. Ora, mas a lei do Espírito de vida já me livrou do pecado e da morte. Eu já estou lavado, regenerado, transformado, nova criatura e perfeito em Cristo. Aí eu estou forte. Aqui estou forte. Serei, não sou ainda. Então me veio como pecador, me vejo como desgraçado, me vejo como pó da terra. Eu tenho que fazer um culto, eu tenho que beber a água, carregar a rosa de Saron. Jesus é a porta, e subir ao monte, faz e busca e prende e passa. Índio quer apito, índio quer fumaça, e nunca que você faz nada. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. O que a lei não pôde fazer, Deus fez. Deus fez quando? Me colocando de novo debaixo desse rudimento, debaixo desse pagar o preço? Não, diz que Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, que dizia respeito ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, o pecado foi condenado naquele madeiro, foi condenado naquela carne. O salário do pecado é a morte. A morte de quem? Minha. Se eu já fui livre do pecado e da morte, a morte dele. O pecado recebeu como pagamento a morte dele. Não é a minha. O pastor dizia: Geraldo, o salário do pecado é a morte. Pois é, Geraldo, se você faltar o culto de Santa Ceia, você está em pecado. Misericórdia, chovendo danado, a mulher acabou de fazer um bobe, sem a sombrinha, batia, levantava a sombrinha, porque mulher não gosta que molhe o cabelo não, filha. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: vocês estão obedecendo a lei judaica na tentativa de vocês se tornarem cristãos mais fortes. Mas ninguém se torna um cristão mais forte obedecendo a lei judaica, porque o que a lei não fez, Deus fez quando enviou o seu filho. E as pessoas, meu amado, ouça, que o mundo cristão me ouça, os crentes não aceitam o que Jesus fez por eles, senão eles não faziam. Mas eles querem fazer tudo o que Jesus já fez. Ele fez para que você não tenha que fazer. Ele cumpriu a lei para que todas as pessoas que creem nele estejam livres e fortalecidos pela fé nele. E as pessoas estão fracas, desistindo, sem vida com Deus, não tem paz no seu espírito, vive uma vida de tormenta, uma vida sacrificial, e o pior de tudo, eles vão aí sustentando os lobos em nome de Deus, porque todo o ensino que traz de volta a lei mosaica é um ensino de daimon, é um ensino de homens maus, é um ensino de homem perverso. É fácil você saber se o ensino provém do Espírito Santo ou não. É só você ver, se o ensino traz de volta a lei de Moisés,
É um ensino de homem mau, você não pode ficar embaixo disso. Vai trazer prejuízo para a tua vida espiritual. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha só. Eu não sei se... Miguel, eu não sei se lá na outra passagem vai dar aqui dentro da tela. Deixa eu ler primeiro essa. Logo, já não sou eu... Não, volta o 18, Miguel. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me considero transgressor. Ora, pare e pense. Se Cristo destruiu a lei, eu venho aqui nesta reunião e trago a lei de volta, eu me torno transgressor e boto vocês debaixo de transgressão. Entende o texto? Entende? Ora, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, ora, Cristo destruiu a lei, pôs fim à lei. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Eu trago pecado e trago morte, que é a pregação de Moisés. Eu estou me considerando a mim mesmo um transgressor e colocando todos vocês debaixo de transgressão. É assim que anda a chamada igreja aí. Uma reunião de transgressores. Porque onde há lei, há transgressão. E se tem transgressão, são todos pecadores. Olha, eu vou tentar. Se não der, a gente volta de novo, tá, Miguel? Bota na outra tradução para a gente ver como está. Vê se ela cabe aí dentro. Se não couber, a gente volta de novo aí. Só para a gente ler, né? Gálatas capítulo 2, versículo 18. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para nos salvar e depois víssemos que erramos e que não podemos ser salvos sem ter sido circuncidados e obedecido todas as outras leis judaicas? Não precisaríamos dizer que a fé em Cristo nos arruinou? Deus não permita que alguém se atreva a pensar tais coisas a respeito de nosso Senhor. Versículo 19. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar de novo a falsa ideia de que derrubamos uma vez, a de sermos salvos pela guarda da lei judaica. Então, quando é que uma igreja está em transgressão? Quando é que uma igreja inteira está contra Deus, transgredindo contra Deus? Quando ele traz de novo a falsa ideia que já foi derrubada, a de sermos salvos pela guarda da lei judaica. E é o que se ensina aí fora. Guardar sábado, proibições, comer carne de porco. Tem igreja que tem isso, porque isso era costume judaico. Dízimo, ofertas de viúvas, campanhas, que são rudimentos apresentados. Olha essa versão que diz: pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar de novo a falsa ideia. Porque era uma falsa ideia que se tinha, de que se eu guardasse a lei de Moisés, eu seria por ele salvo. Versículo de número 20, olha aí. Porque foi pela leitura da Escritura, disse Paulo aos Gálatas, que vim entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis. Vinha compreender que a aprovação de Deus vem quando se quer em Cristo, e eu completo, não em Moisés. E por que não me ensinaram isto antes? E por que me fizeram perder meu tempo? E por que então que eu não crio em Cristo e digo: tudo está pronto, tudo está feito? Eu tenho que viver agora em amor, eu tenho que amar o meu próximo, ajudar o necessitado. Eu tenho que me reunir com irmãos pelo simples fato de aprender e exaltar a Cristo, porque isto que é a igreja sendo estabelecida, e não uma regra de mandamento de homens pervertidos, homens que vêm engessando a minha mente, me reduzindo à escravidão, me ensinando a guardar as leis que já foi derrubada. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu confio em Cristo, se eu vivo no fracasso, na tentativa e o fracasso de obedecer às leis? É isso que ensinam dentro das igrejas. As pessoas estão agora debaixo de um homem dizendo: eis aí que eu falo eu contigo. Isto era o antigo pacto abençoado. A lei e o profeta duraram até João. Não existe esse negócio de Deus falar por meio de balabachúria,
corra disso, tá com um sapato cheio de chulé na fuça. Olha, meu amado, se você tacar um sapato com chulé, você vai ver que o profeta canta para subir. Meu amado, porque foi pela leitura da Escritura, da lei, do Antigo Pacto, que vinha entender que eu nunca poderia obter a graça de Deus, as boas graças de Deus, pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis. Vinha compreender que a aprovação de Deus vem quando? Não, a aprovação de Deus vem quando? Quando se crê em Cristo. E as mensagens são totalmente contrárias a isso que eu estou lendo. Você não vai ser aprovado por Deus, porque quem lança a mão do arado não pode. E o cara fica como? Daqui não saio, daqui ninguém me fica. Foi Deus que colocou aqui para mim tocar. Deus não te colocou aqui para tocar nada, meu amado. Quem te colocou para tocar aqui foi a sua vontade. Você está aqui para agradar a Deus e não obrigado por Ele. Deus vai me colocar aqui para tocar aqui e ali o ensino de demônio, o ensino errado, o ensino da lei, me ensinando o que não vem por torpe ganância. E Deus me colocou aqui? Não, esse Deus eu não posso servir a um Deus desse. Seria um Deus mau, um Deus que sabe que o local tem erro, que está contra Ele, que quem está contra a doutrina da graça está contra Deus. Você leu o que Paulo disse? Ora, então estamos em pecado, na falsa ideia de aceitar o que Ele derrubou. Eu estaria contra Deus e não a favor. Ora, é como se eu colocar o meu filho numa escola de pedófilos e falar: meu filho, eu te amo, eu te coloquei aqui. E o meu filho com 4 anos de idade, 6 pedófilos rodando lá, e o meu filho: meu pai que me colocou aqui. Eu só saio daqui quando Deus me tirar. O pedófilo rasga, mata, estrupa, e ele sai de lá como? Todo lanhado. Foi Deus que tirou? Claro que não. Deus não iria te colocar num local aonde todo o curso da doutrina é contra Ele. As igrejas evangélicas estão contra Deus na sua homilia. Não há verdade nos seus lábios, há engano. Está escrito, isso está claro para mim. Eu não sei para vocês, para os senhores, porque foi pela leitura da Escritura que eu vim a entender que eu nunca poderia obter. Meu amado, enquanto estiver a lei de Moisés sendo pregada dentro das igrejas, você nunca vai ver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, porque todo o ministério de Moisés é um ministério de condenação e morte. Estão debaixo de uma palavra que não edifica. Vida fracassada, em termos espirituais, é o que se vive em todo e em qualquer lugar, e de pessoas que congregam no sistema religioso. É uma vida fracassada. Se você quiser ser um cristão forte, capaz de suportar os desafios, se você não quer ser mais derrubado, se você não quer se ver desanimado, se você não quer se ver debaixo de ameaça e de condenação, você tem que viver o evangelho da graça de Deus. A única palavra que traz esperança e que traz forças para o cristão. Sou capaz de afirmar nesta manhã que muitos dos senhores que estão me ouvindo, se as coisas que vocês passaram este ano de dificuldade, se fosse no sistema religioso, vocês já teriam desistido. Sou capaz de afirmar que vocês hoje são muito mais fortes, depois que vocês conheceram a vossa posição espiritual, vocês conseguem ter resistência e vencer o desafio, porque esta palavra entrou na divisão da alma e do teu espírito e fez de você um valente de Deus. Hoje, você é um valente de Deus. Outrora, éramos covardes, comendo comida podre, botávamos a culpa no bode expiatório do diabo. Qualquer coisa que dava errado, o inimigo está furioso.
aceitávamos quem mordia, tolerávamos quem batia no nosso rosto, quem nos escravizava, olhávamos para esses homens como homens de Deus e não tínhamos discernimento que eles aos poucos nos escravizávamos e éramos clientes dele, sustentando uma corja que ocultou o verdadeiro conhecimento quando deveria iluminar os olhos do nosso entendimento, prevalecendo-se dos seus anéis, das suas pseudo-autoridades, que eles não têm nenhuma, são cães gulosos e deveriam rasgar a palavra no nosso coração para que entendêssemos que em Cristo nós já somos imbatíveis, somos bons soldados e em todas as coisas mais do que vencedores. Não fizeram isso, mas a graça de Deus faz e mostra a você que você pode, 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 que você pode. Dá glória a Deus aí. Disse Paulo a Timóteo em 2 de Timóteo capítulo 2, bota aí na Almeida, Miguel. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, olha aí. Tu, pois, filho meu, fortifica-te no jejum, na campanha de Gideão. Tu, pois, meu filho, fortifica-te no culto de consagração. O quê? Foi isso que pregaram para mim a vida inteira. A vida inteira, nunca ouvi a voz do Espírito Santo ecoar dentro de mim, me mandando fortalecer na graça. Nunca. Sabe por quê? Porque uma vez fortalecido em graça, eu ia resistir às heresias deles. Uma vez fortalecido em graça, eu iria descobrir que eu não preciso da mão de um homem, eu não preciso do óleo, eu não preciso do pão, eu não preciso do suco, eu não preciso fazer barganha, eu não preciso pagar o preço. Uma vez fortalecido na graça, eu me vejo como um bom soldado de Cristo, combatendo o bom combate. É a graça que fortalece o crente. Ele não mandou fazer um jejum. Ele disse: Timóteo, você está fraco? Timóteo era um jovem entre 18 e 19 anos. Estava com a missão de edificar a igreja em Éfeso, um ambiente totalmente corrompido. Havia um culto anual ao deus Baco. Havia lá uma celebração com 1000 prostitutas, e num ambiente desse corrompido, um jovem tinha que se manter implacável, tinha que se manter como um bom um bom soldado de Cristo. E Paulo estava ali encorajando este jovem, dizendo: não é para fazer jejum, não é para pagar o preço, não é para ir buscar no monte. O poder opera em você, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que tu pede e que tu pensas. Levanta a tua cabeça e fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Tem força na graça, tem força na tua vida hoje, tem força aí, tem força aí, tem força de Deus aí, tem força de Deus aí. Diga glória a Deus. Diga: eu sou forte em Cristo, e eu quero ver quem te derruba. Manda um recado lá para quem pensa que você está caído. Manda um recado lá para o teu ex-pastor. Manda um recado lá para o pentecostal, para o canela roxa. Diga que você não está em igreja de Geraldo. Geraldo não tem igreja, homens não tem igreja. Manda um recado para eles, na autoridade do Cristo ressuscitado, que você está de pé, e quem te coloca de pé não te derruba. Você está forte na graça de Deus. E eu me sentia fraco. O pastor dizia: faz um jejum. Chegava em casa. Quando eu chegava em casa na sexta-feira, falava para a mulher: vou fazer jejum. A mulher: fiz um mocotó daquele cozidinho, um pudim de leite moço. Olha o caramelo, olha o caramelo, olha o caramelo. Eu disse: é ruim de fazer jejum, hein? Fazer jejum quando tiver miojo.
Abençoados, isto nunca me tornou um cristão forte. Só me enfraquecia. O que me tornou forte foi a graça que está... Grifa aqui para mim, por favor, Miguel. A graça que está em Cristo. Ah, você agora segue a graça do Geraldo? A graça do Geraldo chama-se Jaqueline. Isto é a graça do Geraldo, é Jaqueline. A graça que o Geraldo prega está em Cristo. E porque eu sei que eu estou em Cristo, nada me separa do seu amor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem nenhuma outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E este amor é a sua graça revelada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus não desampara os justos. Acontece o que acontecer. Ah, foi bom eu ouvir isso. Amanhã é terça-feira de carnaval, eu vou sair no bloco do Alalaô, Alalaô. Sai. É do bloco do Alalaô? Sai. É problema seu. Você acha o quê? Que Deus vai aparecer na tua frente? Aonde você vai? Vou no bloco do Alalaô. Não vai. Deus não vai fazer nada. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá. Quando chegar aqui, domingo que vem, com a fantasia de pirata, entendeu a mensagem? Entendeu? Tira a fantasia, irmão. Não, vou ficar com ela. Você não pertence àquele ambiente. Quer se engraçar porque descobriu que nada te separa do amor de papai. Quer fazer uma gracinha. Vai lá pro baile do Alalaô. 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 Também sei. Vai arrumar uma briga, abençoado. É um corpo estranho. Em você tem a luz de Cristo. Há um poder sobrenatural na tua vida. Quando o homem, quando Jesus, ainda na sua natureza humana, chegou diante de Pilatos, ele disse: nada fala sobre tu. Ele disse: cara, o meu reino não é deste mundo. Você não é deste mundo. Esta carne está emprestada em você. A tua origem é Deus. Ninguém consegue viver fora da sua origem. O peixe não consegue viver fora do mar. Por quê? Porque o mar é a origem. O mar não existe por causa do peixe. O peixe existe por causa do mar. Se o peixe sair fora do mar, ele morre. Você não consegue viver no baile do Alalaô. Você não consegue viver bem dando local à sua carne. Você não consegue viver bem praticando as leis judaicas contra a graça de Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para exaltar a Deus. Você nasceu para dizer obrigado, Pai. É por isso que você existe. Quanto mais eu sei dessas verdades, mais eu exalto a Ele. Não é para você pegar essa informação e falar: opa, é hoje, pastor. Quando eu vejo a Gretchen dançando, pastor, uala. Sai fora. Pô, a Gretchen abençoada. A Gretchen abençoada. Você ainda está no encantamento do pirim, 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 pirim. Ai! Ui! Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E quando tentarem te enfraquecer dizendo: ué, e a ceia? A minha ceia é Cristo. Ele é o meu alimento. Eu vivo num reino espiritual. Cristo
está como cabeça da igreja. Ele não é um cabeça, é o cabeça porque governa, porque domina a minha vida. Eu estou em comunhão plena, eu estou na graça de Cristo, e isso me basta. Quando Paulo desce com as informações, e por causa de uma natureza soberba, Deus permitiu um espinho na sua carne, para que ele não se ensoberbecesse pelas grandezas da revelação. Sabe o que ele disse? Eu sinto prazer nessas fraquezas, porque quando estou fraco, então eu estou forte. A voz divina disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo disse 3 vezes: tira de mim o espinho, tira de mim o espinho, tira de mim o espinho. Paulo não entendia ainda que o espinho era terapêutico, nocivo era a sua natureza, e o espinho estava ali, terapêutico, para frear os impulsos da sua carne, do seu daimon, que poderia gritar a qualquer momento, porque Paulo sempre foi um homem difícil, mas o espinho estava ali, terapêutico, o enfraquecendo na carne, mas o fortalecendo no espírito. E então ele entendeu, como eu entendo: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É assim que devemos nos sentir, fortalecidos por essa graça maravilhosa, sem fim. 2 de Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, tem aí? Tem aí? Tem? Olha lá a frase: combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Preste atenção. Antes da graça, não era bom combate o que ele enfrentava. Ele lutava contra os aguilhões, lembra? Lembra do caminho de Damasco? O que Paulo vivia antes da graça, aqui ele chama de bom combate. E antes da graça, a voz disse a ele: o que você está lutando é dura coisa, porque você está lutando contra os aguilhões. Os aguilhões eram usados para colocar no boi, que quando ele forçava uma situação, apertava, feria ele. Paulo, na lei, na tentativa de agradar a Deus pela lei judaica, não lutava o bom combate, sofria com os aguilhões. Na graça de Deus, Paulo disse: o que eu estou passando é um bom combate. Bateram em Paulo, ele disse: é um bom combate. Botaram Paulo na prisão e ele disse: é um bom combate. Desceram Paulo pelo um cesto por causa de uma perseguição. Paulo disse: é um bom combate, porque verdadeiramente quem está em Cristo, pode ser a luta que for, será sempre um bom combate, porque você não luta as suas guerras, você as vence em nome de Cristo, e avança, e supera, e luta, e pode dizer como este homem: o que eu estou combatendo é um bom combate. Em graça, abençoados, nós estamos sob o domínio de Cristo. Enquanto fariseu, Paulo sofria as agruras da lei. Só a graça de Cristo nos fortalece para o combate, porque ela não gera uma dependência de homens, gera dependência de Cristo. No sistema religioso, eu dependia de um jejum, de uma consagração e de um voto. Tinha que fazer um voto com Deus para conquistar alguma coisa. Tinha que estar em jejum para expulsar um demônio. Tinha que estar em consagração. Em graça, eu estou em Cristo. Pronto. Mas é simples assim? Claro. Para mim e para você. Mas para aquele que enfrentou os poderosos da sua época. Para aquele que era o rei do universo e estava diante de um rei humano. Para aquele que era o dono do amor e estava sendo odiado. Para aquele que curava estava sendo ferido. Eu acredito que não foi fácil. Mas para mim e para você, que somos os seus herdeiros, e já encontrou tudo pronto e consumado, eu só tenho motivos para agradecer por tão maravilhosa graça conquistada por ele naquele madeiro. E em João capítulo 19, versículo de número 30,
Olha lá, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esta palavra aqui, no seu contexto original, ela fala muito mais do que aqui em português. A palavra aqui do original quer dizer tetelestai. Tetelestai, do grego, quer dizer: está tudo pronto, não há mais nada a ser feito, tudo realizado, o preço pago e a dívida quitada. Isto ele bradou bem alto para o mundo espiritual, para os gregos, para todos os que estavam presentes. Ele bradou: tetelestai, está pronto, está consumado, dívida paga, vocês não têm que fazer mais nada, só crer no que ele fez. Eu creio que a dívida foi paga, os escritos de dívidas foram rasgados. Eu creio que ele removeu tudo que era contrário e encravou na cruz. Eu creio que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu creio que a minha família é bendita. Eu creio que eu estou sendo conduzido em triunfo e estou vivendo em perfeita vitória. Eu creio, eu confesso, eu recebo e eu tomo posse. Tetelestai. A igreja diz: não, você tem que fazer a sua parte. Não, faça a tua parte primeiro e Deus fará dele. O verbo do grego diz tetelestai. Não há nada em que Cristo fez que o homem tem que fazer a sua parte. Ele não divide a sua glória com ninguém. Em termos espirituais, não há mais nada o que pagar, a dívida está quitada. Em termos espirituais, não há mais nada que oferecer o sacrifício foi único e perfeito quando ele bradou tetelestai. Em termos espirituais, não há mais ameaça, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E os que estão em Cristo Jesus nessa manhã, diga glória a Deus. Tetelestai. Então, ficou fácil demais. E quem disse que teria que ser difícil? Quem foi que disse? Que isso aqui são águas do Rio Jordão, meu amado? Quem foi que disse aqui que teria que ser difícil? Era difícil na tentativa da lei. Ele disse: a lei e os profetas duraram até João, e desde esse tempo da lei, o homem se esforça por entrar no reino. Desde esse tempo, qual? Esse tempo da graça? Não, esse tempo da graça, ele fez um novo e vivo caminho, pelo qual todos nós temos acesso pelo sacrifício dele. Então o homem se esforçava para entrar no reino, no tempo da lei e dos profetas, mas eles duraram até João. Agora, nós temos acesso direto ao Pai. E o irmão me disse: gostei do senhor, desse teu lenço marrom cuscuz azedo, mas eu só não gosto que quando acaba a reunião, o senhor não bota a mão na minha cabeça. Quem, Joe? Irmão em usted? É ruim, hein? Abençoado, que fique registrado aí. Se eu botar a mão na sua cabeça, eu estou dizendo que eu sou um sumo sacerdote, que você não tem Deus na sua vida, e que Deus ouve a mim, e eu estaria aqui intermediando uma relação. Eu peço a Deus e falo com Ele a teu respeito. E quem me nomeou como teu sumo sacerdote?
Se houve mudança de lei, mudou o pacto. E quando muda os pactos, muda os sacerdotes. Agora, abençoado, você não precisa ir a um homem. Vai direto ao Deus. Eu não posso orar por você. Eu estou dizendo que se eu orar por você, Deus não te ouve. E isto é incabível quem vive este fortalecimento da graça. Deus ouve você. Fala com Ele. Mostra as suas dores, as suas necessidades e os seus anseios. E o Pai te ouvirá. Pode ter certeza disso. Então, deixe-me terminar. Então não há mais nada. Não, abençoado, hoje. Então não há mais nada o que fazer? Não. Só crer e me fortalecer, dando graças a Deus. Romanos capítulo 4, versículo de número 18. Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Meu amado, sem enfraquecer na fé, embora ele olhasse para o seu corpo já amortecido, já de 100 anos, Deus disse, você vai ser pai. Quando ele tentou fazer alguma coisa, ele arrumou um grande problema. Mas quando ele creu, ele foi justificado. Quando ele quis ajudar Deus a ser Deus, Deus disse, você vai ser pai. Ele vai ser pai? Então eu vou fazer a minha parte. Já andava de olho na escrava para lá e para cá. Ele quis ajudar Deus a ser Deus e arrumou um grande problema. Mas quando ele entendeu que ele iria se fortalecer apenas crendo no que Deus disse, aí Deus agiu. Disse no versículo de número 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pelo jejum, por ser um dizimista, um homem com 100 anos, tinha tudo para desistir, olhava para o seu corpo e dizia, gente, mas como é que eu vou vencer? Ouça, porque esta pode ser uma das questões na tua mente. O tempo passou, a idade está avançada, teve vários prejuízos no sistema, deixou de viver a sua vida com a sua esposa, perdeu o melhor da tua vida, anos a fio de dedicação ao pastor, anos a fio limpando igreja, carregando pasta, não perdeu um culto, foi tudo por água abaixo. Ao invés de se fortalecer, a cada dia ia se enfraquecendo, desistindo das coisas de Deus, desistindo da própria vida. Diz que aquele homem não olhou para a impossibilidade, diz que não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. É o que você deve fazer a partir de hoje. Eu sei que muitas pessoas que me ouvem nesta manhã estão vivendo verdadeiros desafios. Confiou a vida inteira no marido, que a traiu e foi embora. Pessoas que estão feridas e traumatizadas, sem recurso, sem emprego e sem uma direção. Pessoas que estão esperando Deus fazer uma obra no marido, que bebe, que bate, que engana, que trai. Homens feridos por causa de falsos amores, debaixo de desilusões. E hoje, com medo de avançar, estão olhando para a impossibilidade da vida. Mas você tem que confiar, acima de tudo, em Deus.
Foi o que esse homem fez. A promessa que foi lançada sobre a vida dele parecia ser impossível. Um homem com 100 anos ser pai de uma multidão. Mas ele não olhou para o seu corpo amortecido. Assim como aquele que é um cristão forte na graça de Deus, não pode olhar nesse time da tua história, para a tua miséria, para a tua pobreza. As palavras que saem da tua boca é: por que isso? Por que que isso tem que acontecer? Por que que eu semeei isso? Por que que eu estou passando por isso? Nunca mais coloque essas palavras nos teus lábios, porque você está dando crédito para a impossibilidade da tua vida, e você tem que dar crédito para aquele que tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem. Descanse, se fortaleça, faça como esse homem, não duvidou por incredulidade da promessa, mas diz que pela fé ele se fortaleceu, dando glórias a Deus. É o que tem que sair da tua boca. Está difícil hoje, estou desempregado, tenho contas a pagar, meu filho está nas drogas, sumiu, meu filho não sei por onde anda, mas eu dou graças a Deus que eu estou vivo, e enquanto eu viver nesta terra, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. É assim que se fortalece, se apegando ao poder sobrenatural da fé, se apegando ao invisível, olhando para Cristo, o autor e o consumador da fé. Abraão poderia reclamar: que ser pai nada, olha eu com 100 anos. A mulher dele riu lá atrás. O mensageiro disse: está rindo? Não ri não, riu sim. Riu, porque você olha para a impossibilidade. Riu, porque os desafios estão diante de você, e você quer resolver do teu jeito, e não é do teu jeito, é tetelestai, é esperar o tempo de Deus e agir pela fé, porque quando se age pela fé, meu irmão, Deus chama à existência as coisas que não existem. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que ele prometera. Deus disse: você vai ter um filho. Ele olhava 100 anos, mas ele não olhava para o corpo e dizia: e agora? Ele dizia: estou vivo hoje. Deus disse: não importa, se eu chegar aos 300, Deus vai cumprir o que prometeu. É assim que se fortalece. Não deu certo hoje, vai dar amanhã. Mas não deu certo amanhã. Meu irmão, eu tenho uma fé inabalável. Não deu certo amanhã, vai dar semana que vem. Retroceder nunca, render-se jamais. Eu estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para fazer. Mas eu estou com 80. Ui, que bom, o melhor da idade, hein? Pior quem morreu, né? Hein? Pior quem foi. Está com 80, vai viver o melhor de Deus. Vai viver um dia como 1000. Um dia para Deus não é 1000. Quando a bênção de Deus chegar, vai viver esse dia como se ele fosse os 80. Você vai dançar, vai plantar bananeira, você vai cantar aquele corinho. Tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, tinha fogo no cabelo. Aos 80, eu tenho uma esperança em Deus, em ver esse sistema religioso se rendendo à graça de Deus. Eu tenho 55 anos, eu não sei até onde eu vou, mas eu sei que mesmo que eu tombe fracassado diante dos homens, mesmo que eu não veja os meus sonhos, eu vou viver todos os dias da minha vida
nessa expectativa. E nessa expectativa, os outros desafios se tornam menores. E eu vou vencendo e lutando o bom combate da vida. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta de ver nesta nação, do Oiapoque ao Chuí, dizendo: a graça de Deus me basta. E eu sei que mesmo que os meus olhos não vejam, que mesmo que eu tombe fracassado diante dos homens, eu terei ainda uma esperança muito maior, que é quando deixar este tabernáculo, o meu espírito voltar para Deus, sabendo que o meu trabalho em Cristo nesta terra não foi em vão. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Acabou não, 22, tem? Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. 23, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Quem crê no Cristo ressuscitado, por favor, diga glória a Deus. Que isto lhe seja imputado para a justiça. Que você desfrute da graça de Deus. Que você viva em paz com a sua família. Que o medo de Deus seja apenas uma lembrança de quando você vivia nesse sistema cruel. Que você aprenda definitivamente que em Cristo você se torna a pessoa mais feliz do mundo. A religião te tornou uma pessoa amarga, desconfiada, triste, mas a graça de Deus em Cristo regenerou, renovou a tua mente e te trouxe de volta a esta comunhão maravilhosa com o Pai. Você está aperfeiçoado nele. Você não deve temer a nada e nem a ninguém. E eu termino com Hebreus 13:5. Hoje é dobradinha, meu amado. É ruim? Quem falou esse negócio aí, meu irmão? E eu termino com a frase que sempre lemos aqui. Quem falou isso aí, meu irmão? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: se cortar o cabelo, você vai para o inferno. Não, como não? Mas tá. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isto te fortalece? Por favor, diga graças a Deus. De quantas maneiras Deus pode te deixar? Quando é que Deus pode te abandonar? Se esta palavra não te fortalece, meu amado, eu não sei nem se 2 pratos de mocotó com dobradinha vai te fortalecer. Meu irmão, não é para pegar esta informação aqui e viver uma vida de lascívia. Mas é para pegar essa informação aqui e entender que debaixo dela você está seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos ficar de pé.